Olá, você que nos acompanha, você está no canal do Sejus, o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Neste programa você vai ver uma nova análise, uma nova exposição no estudo do livro Filosofia Social Espírita, do autor Ney Lobo, que começou a ser apreciado pelos vários membros do Sejus, e nós já estamos no segundo programa, né? No primeiro programa nós tivemos fazendo uma introdução para o estudo, para a análise da obra, feita pela Suzy Leão, do Rio Grande do Sul. O convidado de hoje é um companheiro, um irmão de Barra do Garças, no Mato Grosso. Ele vai falar para a gente sobre o primeiro capítulo e é o Marcos William. Você que está participando hoje pela primeira vez, eu quero te fazer um convite. Participe dos estudos do Sejus, aqui no canal do Sejus. Se inscreva aqui embaixo da descrição do vídeo. Tem um sininho do lado. Se você clicar sobre esse sininho, você vai ser avisado por e-mail cada vez que um novo vídeo como este for ao ar. Faça isso agora, aproveite e, além de se inscrever, compartilhe com os amigos, divulgue o canal do Sejus. A cada vez, de tempos em tempos, nós fazemos o estudo de uma obra. Terminada aquela obra, nós partimos para uma outra obra. E esses vídeos ficam gravados, ficam disponibilizados numa playlist, aliás, em várias playlists aqui no canal do Sejus no YouTube. Nós temos o livro, por exemplo, Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis. Nós temos também um estudo sobre o livro Nosso Lar. E agora o terceiro estudo de Filosofia Social Espírita, do Ney Lobo. Com vocês, então, a partir de agora, o Marcos William, de Barra do Garças, no Mato Grosso, ele que é orador espírita, dirigente já tradicional por muito tempo de casas espíritas, da Casa Espírita em Barra do Garças, no Mato Grosso. Com você, Marcos, um grande abraço, seja bem-vindo. Boa noite a todos, eu sou Marcos e este é o canal Sejus, o Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social, e todas as quartas-feiras, conforme está se tornando hábito, nós temos aí um momento para o estudo. Na noite de hoje, coube a mim. Eu sou Marcos, professor de língua portuguesa, não atuante. Eu atuo na área de construção e locação de imóveis. E na minha cidade, eu sou de Barra do Garças, Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil. Como vocês podem perceber, tem uma diferença da quarta-feira passada para hoje. Vocês lembram da Suzy? Estava de roupa de frio, toda elegante, com roupas bonitas para o frio. Aqui, na linha, mais próximos da linha do Equador, no Mato Grosso, em Barra do Garças, aqui é muito quente. Então nós usamos roupas mais leves. Eu atuo como trabalhador espírita de uma casa espírita há um pouco mais de 2 décadas, estudando a doutrina e, à medida das possibilidades, falando sobre doutrina espírita para as pessoas e a possibilidade de construirmos um mundo melhor, aliado a estes conhecimentos espirituais que a doutrina nos proporciona. Ok? Nós estamos estudando o livro do Ney Lobo, que é o Filosofia Social Espírita, do Ney Lobo. É um militar, já desencarnado há algum tempo, respeitado no meio espírita por suas obras voltadas no campo da educação, no campo doutrinário. Tá? Essa obra que está sendo iniciada, e que começou com a nossa companheira Suzy, que fez a apresentação da obra e tal, ela traz, assim, a meu ver, se tem algo que nós não podemos reclamar, pensar assim que o autor não fala a que se propõe. A própria Suzy já nos disse, ele tem um interesse na obra, e o interesse é, de certa forma,
esclarecer aos espíritas que, em certa medida, são considerados um pouco descuidados ao cair numa certa, o que seria uma certa, talvez, desconhecimento. Eu, analisando a fala do autor do livro, na obra, né, que avisar aos espíritas com relação a um certo perigo de aliarmos a doutrina espírita e o socialismo. Tá? Então, assim, ele deixa bem claro a que a obra se propõe. Acho interessante o livro, gostei muito do primeiro capítulo, tá? Tenho certeza que ninguém perderá o seu tempo ao ler essa obra. Tá? Filosofia Social Espírita, do Ney Lobo. Ele trabalha esse primeiro capítulo, que me coube a reflexão, ele trabalha esse primeiro capítulo em 3 preliminares. Ele divide o primeiro capítulo em 3 preliminares. Na primeira, ele fala que trabalhará na obra de uma maneira crítica, ele vai criticar. Mas numa crítica, acho que ele propõe uma crítica que seria construtiva, né? Com relação ao socialismo. E ainda na primeira preliminar, ele fala a questão da crítica, como ele vai trabalhar, e os motivos que o fez escrever a obra. Tá? Quando a Suzy falou na semana passada com relação ao encanto que a teologia da libertação trouxe a alguns segmentos religiosos brasileiros, no tempo do Ney Lobo, né? Eu acredito por volta dos anos 80, 90, era um movimento muito forte, né? Nos tempos da ditadura também. Me lembrei do caso do D. Pedro Casadáliga, que é uma personalidade conhecida no meio católico da teologia da libertação e que ainda está encarnado, mora na cidade de São Félix do Araguaia, aqui no estado de Mato Grosso. Tá? Conheci muitas pessoas que estudaram com ele, fizeram cursos com ele. Tá? Tenho amigos, professores de língua portuguesa, que fizeram cursos com o D. Pedro Casadáliga e a Marilena Chauí, aqui na cidade de São Félix, no Mato Grosso. Tá? Então existe realmente existiu um grupo muito forte. Hoje isso não é mais tão difundido, mas penso que essa foi uma das causas que fez com que o Ney Lobo se preocupasse, porque, ao que parece, alguns amigos espíritas teriam também voltado suas visões para a questão do socialismo. Então ele escreve a obra para, de certa forma, informar aqueles que não teriam ainda os conhecimentos que, segundo o autor, seriam necessários antes de se entregar, digamos assim, aos encantos do socialismo. Tá? Na terceira preliminar, ele estabelece 8 formas de socialismo, tá? Que nós vamos tentar aqui falar um pouquinho a respeito. E também trabalha com 3 confrontos que, segundo ele, existe entre socialismo e comunismo, e socialismo, um socialismo mais democrático, e o socialismo mais fechado, mais autoritário. Ok? Então vamos analisar essas 3 preliminares e vamos, de certa forma, tentar tirar um pouco da essência do que o Ney Lobo quis nos passar nessa obra. Como eu disse, são 3 preliminares que o Ney Lobo utiliza. Vamos começar pela primeira. Né? Ele fala que fará uma crítica, conforme havia dito, né? Até fala numa crítica como força criativa. Tá? Até deixa entender, imagino, que algumas ideias talvez até possam ser aproveitadas do socialismo, quando se diz que é uma crítica como força criativa. Né? Ainda na primeira preliminar, ele fala que faz uma referência à sua obra anterior, que parece Filosofia Espírita da Educação. Né? Fala que vai utilizar o socialismo como um sparring, né? Uma expressão em inglês, né?
como parece que um material de treino ou um treinador, né? Ele vai usar o socialismo ele como essa espécie de sparring, né? Para que possa esclarecer aos espíritas. É como se fosse uma nota de esclarecimento mais aprofundada, tá? Como uma nota de talvez um sinal de alerta, né? Olha, tome um certo cuidado, né? O socialismo não é tão assim como vocês estão pensando, é algo mais ou menos nesse sentido, tá? Ele fala, além dessa questão, eu estou vendo aqui nas minhas anotações, ele deixa claro que o socialismo exerce um fascínio nos espíritas, por conta desse apelo por justiça social, né? Então, ele é fascinante, o socialismo, pelo que disse o Ney Lobo, aqui no primeiro capítulo. Então, isso requer, de certa maneira, uma análise, para que o fascínio não tome conta, vamos dizer assim, que o coração não tome conta do cérebro, tá? Então, ele funcionaria mais ou menos como uma espécie de cérebro nessa obra, né? Ele fala também com relação, tem até a expressão, é importante que se fale sobre o socialismo no meio espírita, né, pelo que ele diz, né, por conta também do tropel, né? A palavra tropel quer dizer o quê? Atropelo, barulho, que os socialistas estariam exercendo no meio espírita. Então seria necessário ali uma palavra de acomodação, uma palavra ali, vamos dizer assim, um chamado ao equilíbrio, né? Pelo que eu entendi, né? E vi também a expressão que ele usa, mas é com base em uma citação. E, assim, eu gostaria que vocês analisassem, tá? Porque eu entendi como um erro crasso, tá? A expressão que foi utilizada pelo Ney Lobo, quando ele afirma que o socialismo está na origem de todos os conflitos entre classes sociais. Eu vou repetir. O socialismo, né, está na origem, né, ele está na origem de todos os conflitos entre classes sociais, até mesmo entre nações inteiras e até mesmo dentro delas, entre os seus indivíduos. Tá? Então, com base em que ele faz essa afirmação? Aí ele põe uma citação aqui embaixo do Jean-Yves Galvez. Tá? Jean-Yves Galvez. A citação ela é enfática. O marxismo divide famílias, sociedades, nações e impérios, separa os amigos. Olha a gravidade. E é ocasião ou causa de quase todos os conflitos internacionais. Bom, meus irmãos, nós sabemos exatamente que as causas remontam desde antes da existência do socialismo, como pensamento crítico, como proposta, né, para uma sociedade mais justa. Nós sabemos que o socialismo não é a causa de todos os males sociais. Aliás, o socialismo nasce como um antídoto para os males sociais, a meu ver. E eu penso que o amigo também que está nos assistindo nesse momento pode tirar suas conclusões. Curiosamente, o Ney Lobo, sendo espírita, é como se ele dissesse que, depois do surgimento do espiritismo, o espiritismo é a causa de todos os males espirituais. Entende? Como que o raciocínio ele é errado, ele é equivocado. Tá? O socialismo, como causa, como origem dos males sociais, ficou uma... Bom, eu vejo que nessa parte, como ninguém é perfeito, o Ney Lobo teria dado aí uma derrapada, ok? Ele diz também aqui, né, o socialismo foi escolhido para crítica também, né, acho que eu comentei um pouquinho, devido à sua familiaridade com os anseios espíritas,
devido à sua afinidade. Então ele usa a expressão familiaridade e afinidade entre socialismo e espiritismo, tá? Para, de certa maneira, poder embasar a sua crítica. Então ele coloca como um dos motivos nesta primeira preliminar para que ele possa trabalhar o tema socialismo. Porém, ele deixa bem claro no final da primeira preliminar. É como se fossem água e óleo, tá? São líquidos, mas não se misturam. Quando ele diz que o socialismo é eminentemente materialista e o espiritismo seria, vamos dizer assim, seria espiritualista. Ok? Vista a primeira preliminar, vamos para a segunda. Na segunda preliminar, o Ney Lobo reconhece a amplitude do termo socialismo. Olha, ele é muito amplo, ele abrange aí vamos dizer assim, um universo bastante amplo. Então ele propõe uma técnica para analisar o termo socialismo, tá? Analisar o fenômeno socialismo. Tá? Ele propõe uma técnica para afunilar essa observação, que seria aí, conceituar de maneira sintética e analítica. Okay? Então, na segunda preliminar, nós vamos observar que o conceito socialismo será analisado de maneira sintética, ou seja, mais resumida, uma pequena síntese, tá? E analítico, que seria assim, um pouco mais elaborado. Tá? No primeiro conceito, sintéticos, né? Ele traz aí algumas citações. Tá? A primeira de Werner Sombart. Tá? É bem sintética mesmo. Socialismo é a crítica do capitalismo. E o ânimo anticapitalista é muito pouco, né, gente? Nós sabemos disso. Não é só isso, né? Emily Durkheim conceitua o socialismo como um movimento, interessante, um movimento da sociedade que tende a ligar as funções econômicas ou algumas dentre elas atualmente difusas aos centros diretores e conscientes da sociedade. Então isso é interessante, Durkheim, né? Um movimento social que tenta, né, ligar as diretrizes da sociedade, né, aos centros diretores e conscientes. Bem, um conceito bem legal, gostei bastante. Rudolf Laum é outra citação que o Ney Lobo traz. Né? Ele diz que o socialismo são concepções morais que pretendem, o quanto possível, acabar com as desigualdades. Bem sintético, né? Bem interessante. Né? Da Enciclopédia Abril. O socialismo seriam doutrinas e movimentos políticos com a finalidade de eliminar as diferenças. Bom, quando se fala na palavra diferenças, nós já, né? Pera lá, a diferença é algo natural, né? Entre os humanos, entre os animais, no universo como um todo a diferença faz parte, né? Então aí seria só uma simples questão de jogo de palavras. Mas ainda no conceito sintético da editora Abril, eu gostei de uma pequena citação dizendo assim, ainda na editora Abril, tá? O denominador comum, ou seja, o mais importante do socialismo, está menos na abolição da propriedade privada do que na crítica da ordem social vigente, na proposta de uma sociedade livre de injustiças e na condenação das desigualdades sociais. Ou seja, porque se tem uma coisa que preocupa as pessoas com relação à questão socialismo, comunismo, né, sociedades comunais, esse tipo de assunto, que as pessoas se preocupam com relação às suas propriedades. Porque há ainda uma confusão daquilo que seria um bem de consumo ou que seriam os meios de produção.
né? Há uma certa preocupação nesse sentido. E a editora Abril traz um trecho assim, interessante. Olha aí. O denominador comum está menos na abolição da propriedade privada, mas está muito mais na crítica, tá? Para que haja que na crítica da ordem social vigente numa proposta para uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade livre de injustiças e na condenação das desigualdades sociais. Achei muito bacana. Isso seria aí um primeiro passo, né? Oxford English Dictionary, né? Socialismo é a teoria ou política que defende a posse ou o controle dos meios de produção. Interessante, sintético e interessante. Nós estamos vendo aí os primeiros conceitos, né, que ele traz como sintéticos. Tá? E 3 conceitozinhos pequenininhos, ainda sintéticos. Né? Socialismo é a ideologia da valorização do trabalhador como fator da produção. O trabalhador é levado em conta no processo de produção. Né? Socialismo é o sistema econômico que visa suprimir a desigualdade na distribuição da riqueza. Interessante, né? Socialismo, um último conceito sintético, né? Socialismo é a esperança numa ordem social futura com uma sociedade homogênea, mais igualitária, mais justa, com menos sofrimento por parte do pobre, por parte daquele que tem necessidades mais urgentes. Né? Então é muito interessante aí, essas questões. Okay? E nos conceitos analíticos mais elaborados, o Ney Lobo traz uma citação do Teófilo Urdaniós, né? Que ele diz que o socialismo tem uma mentalidade positivista e traz 3 pressupostos, tá? Que seriam eles: primeiro, metafísica, né? E moral, que seria o quê? O socialismo visa uma felicidade, tá? E essa felicidade, ela está justamente na correta organização da vida material. Olha aí que existe um pensamento um pouco mais elaborado, né? Existe também a questão da justiça mais igualitária, né? Segundo o Urdaniós, Teófilo Urdaniós, né? Uma justiça mais igualitária, que seria baseada nos princípios de Rousseau, de que todos são iguais. Aquilo que as pessoas andam dizendo por aí, né? Que a justiça é para todos. Né? E terceiro item do Urdaniós, né? Lei de progresso também está imbuído nesse conceito mais elaborado do socialismo, que é um progresso fomentado pela solidariedade mútua e pela ajuda entre todos. Tá? Mas o Ney Lobo já entra de cara e já diz logo, ó, o Urdaniós aí, ele está num socialismo utópico. Né? O que é uma utopia? É algo que está no nosso imaginário, é um projeto, é algo que é um sonho, porém quase ou talvez irrealizável. Né? Ou seja, já tem aí um banhozinho de água fria no final. Tá? E traz uma citação de Salvat, da editora Brasil, baseada em Marx e Engels, também mais elaborado, conceito de socialismo, que ele diz que é a regulamentação. Tá? Regulamentação por parte do Estado e não do mercado. Nós estamos vendo, né, meus irmãos, o que o mercado faz com relação à organização. O mercado, ele como se diz, livre, porém, de uma liberdade livre até certo ponto. Né? Como se diz, sem dinheiro, você tem uma liberdade de ir até a esquina ou até onde os seus pés aguentem andar. Né? Ou seja, segundo Salvat, né, o socialismo, então, tem 5 princípios básicos. Regulamentação, por parte do Estado e não do mercado, determinação direta e prévia, tá, das quantidades de trabalho, tá, então seria algo determinado aí, né, as quantidades, direta e previamente, né,
planificação da produção e elaboração de balanços físicos e não monetários. Estaríamos baseados em produção e não em dinheiro, no caso, né? Mas baseado na produção segundo a necessidade. Tá? 4. Distribuição do produto social criado pela quantidade de trabalho para cada indivíduo, ou seja, uma distribuição, vamos ver assim, um rateio de todos os bens produzidos em comunidade. Tá? O quinto e último seria a riqueza social acumulada e as decisões devem ser em sociedade. Pelos os 5 pontos de Salvat, tá? Com relação a conceitos mais elaborados de socialismo, a gente vê que é algo feito em comunidade. Tá? A gente não vê essas questões, por exemplo, aqui o mercado, a regulação do mercado, eu pensei quando estava lendo, estava me lembrando quando os produtores jogam fora leite, quando não tem um preço, né? Tomates, né? Caminhões, carretas cheias de tomates são jogados fora, alimentos que são jogados fora como protesto. Por quê? Por causa do preço, por causa do mercado. Numa economia mais solidária, mais voltada ao socialismo, toda essa produção seria de acordo, em tese, com a necessidade social, né? Incorrendo em menores riscos, tá? De sobra de alimentos em determinados lugares e falta em outros. Né? Vista a segunda preliminar, vamos partir para a terceira e última preliminar, né, do primeiro capítulo da obra Filosofia Social Espírita, do Ney Lobo. Na terceira preliminar, ele trata do que chama de as principais formas de socialismo comparadas. Né? Porque muitas vezes alguns conceitos as pessoas ficam em dúvida, né? E ele traz assim de uma maneira até didática algumas diferenças. Né? Socialismo utópico seria anterior a Marx. Socialismo marxista, também chamado de científico, por oposição ao utópico. Marxista, claro, né? Vem de Marx. Socialismo, propriamente dito, é uma etapa, ele classifica como uma etapa preliminar ao comunismo. E ele até deixa aí entre parênteses, né, que estaria o comunismo em desagregação, né, já deixando aí uma certa dúvida se há ou não essa viabilidade. Tá? Comunismo, fase final, nenhuma nação atingiu ainda, é o que ele deixa claro, e está correto. Né? Socialismo não marxista seria aquele não revolucionário, tá? Não, vamos dizer assim, não às armas, né? Democrático, e vamos dizer assim, se viabilizar por vias institucionais. Eurocomunismo, os partidos dos países da Europa Ocidental, com algumas adaptações em relação à União Soviética e Lenin. Okay? Alguns países nós sabemos que além da União Soviética, ali na Europa, que de certa forma professavam os ideais comunistas. Né? O socialismo cristão, segundo ele, viria da doutrina social católica. Tá? Aí o que ele já havia feito referência na apresentação do livro e no texto do Juvanir, né, que foi presidente da Federação Espírita, com relação à teologia da libertação e tal, que já falava, né, de socialismo. Socialismo populista. A palavra populismo está muito em voga nesses dias. Né? Este se elaboram algum programa, né, os populistas, eles não pretendem cumpri-lo, ou seja, é só da boca para fora, só populismo mesmo. Se utiliza vamos dizer assim, do conceito socialismo pelo apelo popular que ele tem, né, junto às massas, e de certa forma se utilizam de maneira populista. Ok? E aí ele estabelece aí alguns quadros, né, ilustrativos em que faz algumas comparações que são chamadas de confrontos. O Ney Lobo propõe 3 confrontos. Tá? Inicialmente ele faz um confronto entre o socialismo utópico, aquele, né, que seria irrealizável, que seria, vamos dizer assim, platônico,
né? E o socialismo científico. Por aí já fica claro, né? Utópico, né? O primeiro confronto ele coloca, está ligado ao que? As teorias sociais de Platão, né? E ele estabelece aí uma série de outros autores, o próprio Rousseau está incluído, né? Utópico, e o socialismo científico com Marx, Karl Marx e Engels. Ok? Então, aí, caminhando nessa linha do confronto em que ele propõe, vamos buscar aqui alguns para que nós possamos ter uma ideia, né? O socialismo utópico e o socialismo, vamos dizer assim, marxista, mais propriamente dito. Tá? No terceiro ponto, ele diz aqui: o utópico é apresentado como um ideal. Tá? É um sonho ideal, um sonho socialista, um sonho igualitário. Tá? Então, no socialismo como algo assim utópico, isso é apenas um sonho. Mas, do ponto de vista científico, marxista, ele não é somente um ideal, mas uma necessidade histórica da humanidade. Tá? Enquanto o socialismo utópico vê as mudanças como um ideal a ser, um ideal almejado, sonhado, né? O socialismo científico observa como uma necessidade histórica, pela fatal contradição do modo de produção capitalista e as suas crises recorrentes. Ok? Temos também o quarto ponto, né, desse primeiro confronto, socialismo utópico e socialismo científico. O utópico propõe mudanças, porque são desejáveis. As mudanças são desejáveis. São um sonho desejável, né? Numa socialismo científico, as mudanças, além de desejáveis, elas são inevitáveis. São necessárias, são inevitáveis. Né? Um outro ponto de confronto. O quinto ponto. No socialismo utópico, não considera o socialismo como uma fase histórica, inexorável do desenvolvimento da humanidade. Tá? No quinto ponto do socialismo científico, o regime socialista surgirá inevitavelmente por força das próprias leis de transformação da sociedade capitalista, segundo o materialismo histórico e dialético. Bem, nós estamos vendo, né? Nós estamos sentindo na pele as recorrentes crises, né? O processo, a questão da dialética sendo usada, né? Nos nossos diálogos, nas redes sociais, as discussões nesse sentido, né? Até muitas vezes os próprios capitalistas sentem aí uma necessidade de promoverem uma satisfação social mais consistente para que as pessoas se sintam mais amparadas no modelo capitalista. Porque o socialismo tem sido muito ventilado devido à insatisfação das massas e à grande dificuldade que o mundo tem passado nos últimos tempos, né? Política, socialmente, economicamente. Tá? Vamos para o segundo confronto. Né? Agora, socialismo e comunismo. Né? O socialismo, tá, ele propõe, no primeiro momento, como um tipo de sociedade em transição. Socialismo é um momento transitório. Tá? O comunismo seria a sociedade futura definitiva. Tá? Tudo seria em comunidade. Tudo comum a todos. Tá? De tudo que um tem, o outro teria. Seria o reino, digamos assim, da plena igualdade. Porém, para que se chegue a esse reino, seria necessário um intermediário, que seria o socialismo. Né? Passando pelo socialismo, chegaríamos ao comunismo. Né? Sociedade comunal, como queira. É a etapa, o socialismo é a etapa, né, ou fase anterior, preliminar do comunismo,
comunismo é a etapa final superior do socialismo. O socialismo era a forma de socialismo em vigência nos países do leste europeu, até 1989, e ainda vigente em Cuba, na China, mas em recuo na União Soviética. Ele está falando com relação aos anos passados, né? Até porque nós não temos mais União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje nós temos a Rússia, um país, né? Seria aí uma nação conjugada, vamos dizer assim. No comunismo, nenhuma nação conseguiu implantá-lo ainda, o comunismo. Apenas os grupos humanos, muito primitivos, segundo Ney Lobo, e simples, instituíram formas rudimentares de comunismo, né? Vale lembrar, quem já leu os Atos dos Apóstolos, né, já pôde observar que depois da vinda de Jesus, a comunidade apostólica, ela vivia numa espécie de comunismo. Não um comunismo que detinha os meios de produção, mas um comunismo de consumo, né, que nós sabemos que redunda em fracasso, tá? Porque eles gastavam daquilo que já tinham, mas não tinham como ganhar novamente. E como viviam em um mundo mercantil, já desde os tempos de Jesus, estavam fadados a uma comunidade fadada a um sistema perecível, economicamente falando, né? O confronto com relação à produção econômica, tá? No socialismo, a produção ainda escassa. O comunismo prevê, né, uma produção idealizada, abundante, para que todos possam desfrutá-la, tá? Com relação à distribuição dos bens, vamos ver aqui, ainda é socialismo e comunismo. Distribuição dos bens produzidos, né? No socialismo, a cada um conforme a sua produção, tá? No comunismo, a cada um conforme as suas necessidades. Por aí a gente percebe, a cada um segundo as suas necessidades. Era assim que viviam as comunidades cristãs primitivas, tá? Com relação ao trabalho, o Ney Lobo explicita, né? O trabalho, vamos ver aqui o item 6. No socialismo seria exigido o máximo de todos, tá? O máximo que se pode dar de trabalho, tá? No comunismo seria reduzido ao mínimo necessário, tá? Fala assim, mas como trabalhar o mínimo necessário? Tem que trabalhar o máximo necessário, né? Aí entra um paradoxo, né? Você já parou para pensar? A tecnologia, ela serve ao trabalhador ou ao detentor do capital? Quando se diz assim que surgiu uma máquina nova agora, ela fará o serviço de 100 homens, aí todo mundo fica alegre, nossa, o serviço vai ficar mais leve, né? Porque ela vai fazer o serviço de 100 homens, braçais. Tá, e esses empregos vão para onde? A tecnologia, num sistema capitalista, é baseada não pensando no trabalhador, e sim pensando no sistema, no capital. No comunismo, tá, pressupõe-se que trabalharíamos somente o necessário. É uma pressuposição, ok? Com relação ao trabalho. Vamos ver aqui em relação à sociedade. Vamos passar aqui para a gente fazer uma análise com relação à sociedade no socialismo e no comunismo, tá? A sociedade, na visão do Ney Lobo, tá, no socialismo, ainda se verificam alguns resíduos de sociedade estratificada em classes. Ainda tem algumas classes, tá? Como indica a expressão ditadura do proletariado. O proletariado é uma classe, né? E as chamadas novas classes, formadas pelos burocratas e os membros do partido. No comunismo não remanesce nenhum resíduo de classe, nem mesmo a classe proletária, tá? A sociedade seria efetivamente homogênea, sem classes sociais. Seria a igualdade plena, tá? Aí, por isso se diz aí num estágio bem mais avançado. Para nós espíritas, algo aí talvez para além de uma sociedade
regenerada, para além de um mundo de regeneração, conforme alguns observam. Tá? Vamos ver com relação à propriedade privada. No socialismo, elimina a propriedade privada dos meios de produção, de trocas e de serviços. Mantém a propriedade particular dos bens de consumo no socialismo. No comunismo, suprime a propriedade privada de todos os bens. Tudo serve a todos. Logo se vê que não é para a nossa sociedade atual, mas para uma sociedade futura. Ok? Objetivo final do socialismo e do comunismo. Do socialismo é criar as pré-condições ou bases materiais e sociais fundamentais para passar para uma sociedade comunista. Ou seja, o socialismo é como se fosse o desapego, de certa maneira. Para quem estuda espiritismo, a gente percebe que qual é o maior empecilho para o avanço do espírito na sua caminhada evolutiva, meus irmãos? Você se lembra? Está lá no livro dos Espíritos. É o apego. O apego principalmente aos bens materiais, às questões materiais, à própria personalidade. Né? Então o socialismo é uma proposta para o desapego parcial, para um avanço futuro para o comunismo, que tem como objetivo final realizar o pleno desenvolvimento integral da personalidade do homem. Eu vou repetir o objetivo final do comunismo, segundo Ney Lobo. Realizar o pleno desenvolvimento integral da personalidade do homem. Isso é muito bonito, gente. É muito bonito de se ler, de se ver. Sabemos que não estamos nem de longe na condição de exercer essa capacidade, né? Mas é algo assim, teoricamente, muito bonito. Tá? E o terceiro confronto, finalizando, seria o socialismo democrático e o socialismo revolucionário. Ele estabelece aí algumas diferenças. Tá? Aí as diferenças entre o democrático e o revolucionário, para não avançar muito no nosso tempo, tá? Essencialmente o democrático, o próprio nome já diz, ele se estabelece pelas vias democráticas, institucionais. Né? O socialismo revolucionário, tá? Não seria necessariamente pelas vias democráticas, poderia ser inclusive um movimento revolucionário, brusco, até mesmo violento, como ele explica aqui, tá? E fora da legalidade institucional. Ok? Seria o modo de implantação do socialismo. Né? Vamos ver aí, fala com relação à questão da igualdade, tá? Socialismo democrático e o socialismo radical. No democrático, ele restringe em menor ou maior grau a liberdade e a iniciativa econômica de particulares. O socialismo revolucionário, digamos assim, suprime totalmente a liberdade econômica. O Estado mantém a exclusividade da iniciativa econômica. Tá? E a liberdade religiosa é mantida no socialismo democrático, tá? E é suprimida no socialismo revolucionário. Ok? Com relação à soberania, os partidos socialistas não têm o dever de fidelidade à União Soviética. Tá? E no socialismo revolucionário, o Ney Lobo diz que os partidos comunistas de outros países devem fidelidade à política doutrinária da União Soviética. E isso naquele tempo ainda, né, em que ainda existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Okay? Então, finalizando, ele estabelece aí alguns pontos comuns, né? Dizendo que ambas essas formas de socialismo subordinam a pessoa humana ao fator econômico. Né?
Fica a análise. É só o socialismo que subordina o homem ao fator econômico? O capitalismo também não o faz? Fica aí, né? Primado econômico sobre o espiritual, na questão do socialismo. Bem, aí fica de acordo com as sociedades, como elas querem implantar, mas é a visão dele. Tá? Convicção da impotência do Estado liberal para dar solução justa às questões sociais. Todo socialismo, tanto democrático quanto revolucionário, comunismo, sabem que o Estado é um Estado liberal, tá? Ele tem muitas limitações para instituir as mudanças necessárias. Né? E tem um assim que eu achei interessante, a questão aqui no F das semelhanças, né, do socialismo, ele fala na crença, na eficácia da reforma exterior política, jurídica, institucional e social sobre as pessoas para reformá-las intimamente. Né? Ou seja, o pensamento socialista ele visa uma mudança, ele visa uma transformação social, ele visa, de alguma maneira, fazer com que essa sociedade, que muitas vezes é tida como somente um resultado, né, de cada ser humano, ou seja, a sociedade é um resultado de um ser humano, né, de quem são os seres humanos. Aí volta aquela questão da visão gestáltica, até a Suzy falou muito bem a respeito, ou seja, a sociedade ela é uma somatória do conjunto, ela é um conjunto somatório de todas as individualidades, né? Mas ela é, vamos dizer assim, um resultado dessa soma, tá? Ela não é um simples espelho de cada indivíduo, porque cada indivíduo, sendo diferentes uns dos outros, ao somarmos essas diferenças, nós produzimos um terceiro ente, que seria a sociedade. Então, essa sociedade, na visão socialista, ela precisa ser mudada, né? Para nós, na visão espírita, essa mudança deveria ser uma mudança, a meu ver, uma mudança pacífica, uma mudança no sentido ideológico, institucional, naturalmente que exercendo pressão, porque sem a pressão não existe a mudança, mas que seja uma pressão dentro dos parâmetros fraternos, digamos assim, uma pressão fraternal, se é que isso existe. Se não existe ainda, penso que precisa ser criada uma pressão no sentido humanitário. Por exemplo, nós temos aí as levantes, greves, em que a sociedade mostra o seu nível de insatisfação, né? Seja na questão econômica, seja na questão política, seja na questão institucional. Tá? Eu gostei muito da leitura deste primeiro capítulo, quero ler toda a obra, tá? Porque ela vem somar para nós espíritas, vem somar para nós que temos um pensamento voltado à esquerda. Eu acho que ainda assim ele pode nos ajudar, embora o projeto inicial dele seja demover, ou seja, retirar, vamos dizer assim, trazer uma certa desambiguação do pensamento espírita com relação ao pensamento socialista. Ok? Uma boa noite a todos, uma boa semana. Quero agradecer aí a todos aqueles que tiveram a paciência de nos assistir. Obrigado aí ao Galeno, que nos possibilitou essa oportunidade, e a todos vocês do grupo. Ok? Vamos lá então para o segundo capítulo na quarta-feira que vem. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Muito bem, você viu a explanação feita pelo nosso companheiro, nosso irmão Marcos William, de Barra do Garças, no Mato Grosso, que se debruçou a ler, pesquisar, estudar, refletir sobre o capítulo 1 do livro Filosofia Social Espírita, de Ney Lobo. Como você sabe, toda semana, sempre a quarta-feira, às 8 horas da noite,
Aqui no canal do Sejus no YouTube, nós temos um convidado, um expositor diferente. São visões diferentes, às vezes se complementam, eu diria que na boa parte das vezes se complementam, às vezes pode ter algum pequeno conflito entre uma e outra visão, o que é muito enriquecedor e necessário para uma visão ampla, abrangente e, sobretudo, crítica em cima de cada um dos livros estudados. Este é o canal do Sejus, o coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social. Participe do nosso grupo no WhatsApp, participe da nossa página no Facebook e, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal aqui embaixo. Além de se inscrever no canal, toca no sininho que tem do lado que você vai ser avisado por e-mail na mesma hora em que um novo vídeo for levado ao ar. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, neste mesmo local, no canal do Sejus no YouTube, com a análise do capítulo número 2 do livro Filosofia Social Espírita, do pesquisador Ney Lobo. Um grande abraço a todos.